Saudar aqui os nossos colegas para trazer as informações da política, ninguém melhor do que eles. Lídia Brito. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Joelson, Elivaldo e a todos que nos acompanham. Elivaldo Barbosa. Ótima tarde, Elivaldo. Obrigado, Joelson. Boa tarde, Lídia. Boa tarde a você que está em nossa companhia. Informação de agora há pouco, tuitada por Rafael Fonteles, governador eleito do estado do Piauí. Ele fala a respeito de composição do secretariado. Mais um nome trazido aí por Rafael Fonteles na tela para você, acompanhando aqui na TV Cidade Verde, a informação de que o professor doutor Washington Bonfim, ex-secretário de Educação e Planejamento de Teresina, aceitou a missão de ser secretário de Planejamento do Estado. Ele informou também que Rejane Tavares e Washington Bonfim irão participar da equipe de transição. Os dois participaram ativamente da elaboração do programa de governo. Rejane Tavares é a atual secretária de Planejamento, está na função e agora compõe a equipe de transição ao lado de Washington Bonfim, que é o secretário de Planejamento de Rafael Fonteles. Lídia Brito, Washington Bonfim, o perfil que possui, chegou a ser até candidato ou pré-candidato ao governo. E aí acabou aderindo à candidatura, ou apoiando a candidatura de Rafael Fonteles. Esse anúncio foi um anúncio que não foi uma grande surpresa. Joelson, já era esperado, de fato, que o Washington Bonfim fizesse parte desse novo governo que está sendo montado por Rafael Fonteles. E ele, que já foi secretário de Planejamento de Teresina, também já foi secretário de Educação, participou da elaboração do plano de governo de Rafael Fonteles, esteve presente durante toda a campanha, então já era aguardado que, de fato, o Washington Bonfim viesse a fazer parte desse secretariado que está sendo construído. E, mais uma vez, são pastas ali estratégicas, que fazem parte dessa cota pessoal do governador eleito Rafael Fonteles, ele sinalizando, então, quais são as áreas que são consideradas estratégicas por ele nesse momento. A expectativa agora por indicações, também indicações pessoais do governador para áreas como a pasta do governo, a Secretaria de Governo, Secretaria de Educação, Saúde e também Secretaria de Administração. São pastas que, segundo os aliados, o governador eleito já sinalizou que serão aí da sua cota pessoal. Elivaldo Barbosa chega, não, como disse a Lídia, não é uma surpresa, mas agora já tem secretário de Fazenda Antônio Luiz, secretário de Segurança com o secretário Chico Lucas e agora Washington Bonfim na Secretaria de Planejamento. Está ganhando forma o secretariado de Rafael Fonteles, Elivaldo. No perfil que ele já havia adiantado, até mesmo na campanha eleitoral, de como pretendia tratar áreas que o governador considera estratégicas, sem, lógico, diminuir todas as áreas do governo do Estado, ou seja, toda a equipe do primeiro escalão do governo do Estado, a direção de autarquias, enfim. Mas tem áreas que ele tem tido, assumiu, eu diria assim, um papel de chamar para si a indicação dos titulares. Foi assim na Fazenda, não poderia ser diferente, na Segurança Pública também, da mesma forma como a escolha de Chico Lucas, e agora com o professor Washington Bonfim, um técnico por excelência, e começou na vida pública, digamos assim, numa pasta de um cargo público na Secretaria da Educação, na gestão Silvio Mendes, em Teresina, depois foi para o Planejamento, teve uma atuação destacada numa organização não governamental em São Paulo, mas de abrangência nacional, cientista político, professor, doutor, então qualidades técnicas inquestionáveis. E foi uma escolha que casa bem com o estilo de governo que Rafael Fonteles pretende imprimir ao Estado. A secretária Rejane Tavares também tem um critério, também tem um perfil técnico, tem exercido um papel aprovado na administração pública, lá na Secretaria do Planejamento, tanto é que ela tem a missão de atuar na coordenação da campanha e seguramente ela será aproveitada em alguma área também no governo Rafael Fonteles, embora ele não tenha adiantado nada em relação a isso, apenas que ela compõe a equipe de transição, é um sinal de confiança e de respeito ao trabalho técnico que a secretária Rejane Tavares também realiza à frente do Planejamento do Estado. Nós estamos aqui no estúdio com o secretário de Governo Antônio Neto, ele que também está participando desse trabalho de acompanhamento da transição no governo de Rafael Fonteles e Regina Souza para Rafael Fonteles
do Partido dos Trabalhadores. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Lídia. Meu caro Edivaldo. Prazer muito grande. Você ouviu aí agora o nome anunciado de Washington Bonfim, que vai trabalhar com Regiane Tavares agora na transição. O nome, como disse a Lídia, não causa surpresas. E que expectativas se criaram em torno de Washington Bonfim na parte do planejamento, uma parte que o senhor já ocupou também? É verdade. Não, o Washington Bonfim, o professor Washington Bonfim, é um quadro da melhor qualidade. É um profissional que tem todas as credenciais para ser um dos grandes secretários de planejamento. Conhece já o mecanismo do planejamento, foi secretário de planejamento do município. Aliás, as pessoas às vezes esquecem, no primeiro governo Wellington, ele foi assessor do secretário de planejamento Merlong Solano, trabalhou com ele lá naquela época já, e depois foi que ele foi para a Prefeitura de Teresina. Então, é uma pessoa extraordinária, de uma competência já demonstrada ao longo da sua carreira e sua vida pública, e o Piauí só tem a ganhar com a indicação do governador Rafael de Washington Bonfim. Da mesma forma, o secretário de Segurança, hoje eu falei com ele pessoalmente, vai surpreender. Conheço a história do Dr. Chico Lucas, é um quadro também que tem muito a doar, né, a ajudar o povo do Piauí a recuperar aí uma área importante, ajudar a recuperar na Secretaria de Segurança Pública. Aliás, a Secretaria de Segurança Pública, hoje ele me falava, nós conversávamos, ele estava assim, querendo... Normalmente, quando a pessoa é surpreendida, né, talvez a expectativa dele seria até outra, mas eu dizia assim para ele, Chico, quando o Eto me chamou para ser secretário de planejamento lá em 2003, eu também tive um certo frio na barriga. E ele dizia assim, Antônio Neto, a gente tem que colocar nas missões mais difíceis, são os amigos mesmo, porque são eles que a gente pode contar. Então, eu acho que a Secretaria de Segurança ela sai muito reforçada com a indicação do Chico, porque ele é de uma cota pessoal do governador, vai ter todo o apoio do governador, no sentido de dar à segurança do Piauí um avanço que ela precisa. Não que ela não tenha trabalhado, muito pelo contrário, eu, como secretário de governo, eu pude constatar os avanços que a Secretaria de Segurança tem obtido. Ela tem um quadro profissional muito competente, delegado de carreira, agentes, policiais de carreira, tem uma estrutura já organizada. O secretário Rubens deu uma contribuição importante e tem um delegado-geral muito dinâmico, muito empreendedor. Então, eu acho que Chico Lucas vai conseguir dar um salto ainda maior. Nessa área do planejamento, secretário, é um governo de continuidade, mas o governador eleito Rafael Fonteles e essa equipe que está sendo montada já deram aí sinais de que podem conversar com a Assembleia Legislativa, propondo mudanças em alguns pontos desse orçamento que ainda está sendo discutido e construído para o próximo ano? O orçamento que foi apresentado e planejado, ele foi dentro daquela configuração econômica, fiscal, que foi estabelecido pela Secretaria de Fazenda, pelo atual secretário, que vai ser o futuro. É um orçamento que tem uma previsão de uma queda de receita muito grande para o próximo ano, em função da política dos combustíveis, né, da Lei Federal 194 a 192, que criou um impacto muito grande nos estados e nos municípios. Os municípios, no primeiro momento, não sentiram. Agora começam a sentir, começam a gritar, começam a se manifestar. Então, o Estado se planejou para isso, nós entramos com uma ação judicial, ganhamos no Supremo, fazendo uma recomposição, melhor dizendo, um abatimento, né, uma compensação da dívida, mas para o próximo ano a coisa pode complicar. Então, o orçamento tem que ir com essa previsão bem realista, por isso que vai ter que ter uma discussão. Obviamente que, com a vitória do presidente Lula, o cenário nacional ele apresenta uma perspectiva mais otimista. O presidente Lula certamente vai convocar os governadores eleitos para fazer uma pactuação em relação a isso. Ou seja, tentando mudar essa sistemática da chamada PPI, né, da paridade do dólar com relação aos combustíveis, que já houve no passado. Precisa ter uma política, mudando a política da Petrobras, mas sem prejudicar os estados e também sem prejudicar a população no que se refere à questão do aumento de preço. Então vai ter que ter um ajuste aí e provavelmente isso vai melhorar a situação dos estados. O que a governadora Regina Souza, secretário, recomendou para a equipe de transição que vai trabalhar com a equipe do governador eleito? A mais objetiva, mais tranquila, rápida, sem nenhuma burocracia, nós vamos trabalhar só de repassar as informações, né,
de tratar aquelas informações mais importantes. Nós já estamos fazendo isso inicialmente. Hoje, já numa ligação com o coordenador da parte do governador eleito, o secretário Chico Lucas, agendamos uma reunião para quinta-feira, lá no nosso gabinete. Vai participar também a secretária Rejane. Quinta-feira depois de amanhã. Depois de amanhã, depois do feriado. Vai participar a secretária Rejane, pelo planejamento, e eu acredito que também o próximo secretário de planejamento vai participar, o doutor Washington Bonfim. Aí nós vamos conformar quais são as informações que nós queremos. Eu já preparei uma circular para encaminhar para todos os órgãos. Estamos fazendo um relatório, um demonstrativo, ou melhor dizendo, uma espécie de um modelo para poder uniformizar as informações, dar um prazo para os órgãos apresentarem e vamos estruturar. Eu acredito que não será aquela transição assim de muita gente, né? Não há necessidade de ter aquela conformação mais ampla, como é que o caso do governo federal vai ser diferente, porque as pessoas já conhecem a estrutura do governo, né? Praticamente essas informações todas já foram, a maioria dos quadros, o secretário de Fazenda já tem todas as informações fiscais, situação do balanço do Estado. O próprio Washington Bonfim participou da formação do programa de governo, teve acesso já a informações. A Rejane Tavares, se ela for para outro cargo, ela também já leva essas informações. E assim a gente vai conformando, né? Não tem muito problema, não. A propósito de outro cargo, você falou Rejane Tavares, se for para outro cargo, já leva as informações. O senhor está cotado para seguir no governo, dialoga com o governador nesse sentido? Como é que deve ser o futuro de Antônio Neto em relação à gestão pública? Antônio Neto é até 31 de dezembro. Meu compromisso com a governadora Regina dia 31 de dezembro, Antônio Neto já vai ter o destino. Não vou participar do governo, vamos dizer assim, diretamente, através de cargo, não vou assumir nenhum cargo. Essa coisa já havia sinalizado lá no ano passado, a população do Piauí já sabia. Eu tive um problema muito grave de saúde, né? Sou uma pessoa que tem 2 comorbidades muito graves, então eu não tenho mais como assumir assim um cargo durante muito tempo. Assumi agora nessa transição por uma convocação, na verdade não foi nenhum pedido, ela me convocou para que eu pudesse ajudá-la nessa transição desses 9 meses. Procurei dar o melhor de si, estou dando, eu acho que eu estou dando uma contribuição modesta para ajudar o governo da governadora Regina, mas eu pretendo a partir de janeiro ir para outra atividade mais pessoal minha, né, que eu vou cuidar. Aliás, já tem até programado, meu compromisso a partir do dia 31 de janeiro, depois de passar aí as férias de janeiro, eu vou me encontrar com o meu futuro presidente da OAB, o doutor Celso Barros, que minha carteira de OAB já está lá esperando para me recebê-la. Não recebi porque quando eu comecei a tirar a carteira, foi agora em abril, aí eu fui convidado para ser secretário de governo, é impedido, né, de exercer. Mas minha carteirinha está lá, vou pegar e vou para trabalhar em algum lugar nessa área. É esse meu destino. Já estou aposentado. E a velhice está chegando, né? Já tem os cabelos brancos, é hora de eu dar oportunidade também para outros. A turma nova está chegando, a juventude, e a gente fica muito feliz, Joelson, porque essa turma jovem que está assumindo, essa juventude, essa energia nova, vai ser muito bom para o Piauí. Eu não tenho dúvida disso. Secretário, nos bastidores, os aliados falam sobre a possibilidade de 7 pastas de indicação direta, né, indicação pessoal do governador Rafael Fonteles. A gente pode esperar um governo que vai ser mais centralizado na figura de Rafael? Eu acho que Rafael, pela liderança que ele já se impõe, né, pela forma como ele conduz, ele vem do setor privado, né, ele tem uma atividade empresarial muito, vamos dizer assim, muito vitoriosa, né? Aliás, por tudo que ele passou na vida foi de vitória, em primeiro lugar, no Dom Barreto, depois nas Olimpíadas. Vai muito recente, muito novo, menos de 30 anos, ele é secretário de Fazenda, uma pasta muito difícil, né? E ele dá conta do recado, surpreende a todo mundo, vai para o Confaz. Antes do primeiro ano do Confaz, eu participei do Confaz vários anos, eu fui 7 anos secretário de Fazenda, sei como é o Confaz. Confaz é muito disputado, São Paulo tem um peso extraordinário no Confaz, né? Aliás, no Confaz ninguém aprova nada sem São Paulo, né? Porque lá no Confaz, você sabe, se um Estado não votar, né, é unanimidade, tudo lá tem que ser unanimidade. E ele conseguiu unanimidade com São Paulo. Eu lembro que eu era secretário, quantas vezes nós tivemos disputa com São Paulo, por questão de incentivo fiscal, daquelas questões da alíquota interestadual, do e-comércio, São Paulo sempre foi contra. E o Rafael vai lá, consegue articular, o secretário de Fazenda de São Paulo era o Meirelles, hoje é um admirador muito grande do Rafael. Então, eu acho que o Rafael vai surpreender.
é diferente do Wellington, o jeito dele trabalhar. O Wellington tem um jeito, tem uma forma, o Rafael vai ter outra, como foi o caso da Regina também, tem outra forma. Então o Rafael vai, eu não tenho dúvida, eu já falei isso uma vez, repito aqui, vai surpreender, vai ser muito importante para o estado do Piauí a presença de Rafael no governo do Piauí. Agora o senhor fala aí da integração de Rafael Fonteles como gestor na Fazenda e também como empresário do setor privado. Agora o senhor sabe muito bem, foi secretário há muito tempo, é secretário de governo, e a política também exige acomodações, articulações que precisam ser levadas em conta, principalmente quando você leva em consideração aquela frase que diz uma coisa é o exército do combate e o outro é o exército de ocupação. Essa base que foi importante para Rafael Fonteles da campanha eleitoral, ela será atendida? Tem que ser, Elivaldo. A política, ela é da convivência, né? Aliás, o governo tem um perfil, acho que a minha modesta opinião, vai ter um perfil técnico, né? Mas esse perfil técnico ele não pode ser predominantemente técnico, tem que ter a participação política. Não se faz uma gestão sem os dois campos, o técnico e o político. Né? O técnico tendo um protagonismo importante, por isso que eu acho que ele está designando para essas áreas aí estratégicas um perfil mais técnico, para evitar aquela disputa política, parlamentar, que às vezes sempre tem, e está trazendo, vai depois negociar com a Assembleia. Não se faz a governabilidade sem a parte política. Então não vamos ter essa ilusão de que isso não vai acontecer. E ele tem demonstrado, como aliás ele demonstrou durante a campanha e durante a própria execução do programa Pro Piauí, ele já começou a trabalhar essa capacidade de negociação, de conversação. É um homem do diálogo, recebe todo muito bem, tem a capacidade de conversar. E aí vai entrar a experiência do governador Wellington, né, como guru. Né? O Wellington vai ser sempre o nosso guru. Era o Antônio José lá no passado, na visão mais ideológica, e agora vai ser o Wellington com essa visão de Estado, capacidade que ele tem de articular nacionalmente. O Wellington hoje é uma figura nacional. Então, eu não tenho dúvida que vai se conjugar os dois aspectos, o técnico e o político, porque ninguém faz uma boa gestão sem um foco na questão técnica. E, de outro lado, também não se consegue negociar, avançar obstáculos sem ter a participação política. Então, eu acho que nós temos uma base aí, se não me engano, de 22, né? 22 deputados, isso. 22 deputados. Essas pessoas participaram, ajudaram, contribuíram, vão ter que ser chamados para participar também da festa, né? Secretário. Mas pensando sempre na população, né? Rafael fez um projeto, não é uma confraria, que nós vamos dizer, mas é um compromisso da sociedade. É um programa de governo e aqueles que estiverem comprometidos com esse programa, respeito a valores, princípios, éticos, etc., tem que entrar nessa parada. Secretário Antônio Neto, já é possível avaliar a gestão de Regina Souza, essa gestão de transição, como o senhor mesmo definiu, no que diz respeito àquilo que ela traçou como objetivo, aquilo que ela conseguiu alcançar, ou eventualmente aquilo que não deu certo fazer e que era vontade de ser feito? Certo. Olha, assim, sendo bem honesto, a governadora Regina pegou um governo, uma transição, você sabe que uma transição, todas elas são muito difíceis. Ela enfrentou dois grandes obstáculos, assim, são duas eleições, né? Uma eleição de governo do Estado, depois uma eleição de presidente da República, com um desafio muito grande. Esses dois desafios foram superados. Depois, a condução da máquina pública durante esse período dos 9 meses. E ela tomou uma medida, assim, no primeiro momento, houve muito até questionamento, muito firme. Ela disse, na hora que nós chegamos lá no primeiro dia, ela disse, eu quero a separação da gestão da campanha. Eu não quero ver aqui o Palácio Karnak transformado num comitê eleitoral. E foi assim que foi feito. Eu fui cuidar da gestão junto com ela, com os demais secretários, e Rafael, Osmar Júnior, Wellington, os candidatos foram cuidar da parte política. E isso ajudou muito, né? Deu muita tranquilidade. Segundo, ela enfrentou um desafio que não estava programado, a questão da redução da arrecadação, né? A redução da arrecadação de forma muito dura. Também nós já superamos isso, com dificuldades assim. Então agora mas ela não abriu mão daqueles valores que ela acredita muito. A Regina, ela conseguiu ampliar um olhar para a sociedade, para a questão das desigualdades, dos quilombolas, dos indígenas, das pessoas mais vulneráveis. Entregou muitos títulos de terra durante esse período, visitou muitas comunidades tradicionais aí que estavam muito abandonadas, vamos dizer assim, não é abandonada, mas um pouco assim esquecidas. Ela conseguiu trazer e teve um foco assim administrativo rigoroso da gestão,
tudo muito cauteloso, muito cuidado, não autorizava nada sem ter a devida fundação orçamentária. É uma preocupação recente, forte dela. Então, eu acho que ela demonstrou para o Piauí uma capacidade de gestão muito importante e, ao mesmo tempo, deu estabilidade, né, na nossa base, no nosso grupo político. E a sociedade entendeu, enfrentou desafios, como foi a greve dos professores, que foi um desafio muito grande, superamos. E outras questões de categorias ela foi resolvendo, deu um apoio importante na área da segurança, né? Convocou policiais civis, policiais penais, que estavam aí sem assumir. O concurso da Polícia Militar tocou, vai chamar até o final deste ano, talvez no início do próximo ano, 1.000 policiais militares. Então ela deu vamos dizer assim, uma melhorada na situação. E agora nós vamos entregar ao governo até o final do ano, com as contas em dia, pagam as principais despesas. Claro que sempre tem alguma coisa, nunca se é perfeito, mas todo mundo satisfeito, pelo menos do que eu tenho percebido. Alguma coisa aqui e acolá, mas faz parte do processo, né? Não tem jeito. Secretário, os economistas fazem aí uma projeção para 2023 de muita dificuldade fiscal, né, com relação aí o cenário que Lula vai encontrar. Que medidas podem ser tomadas aí pelo o futuro governo de Lula, como reforma tributária, né? Qual impacto essas medidas podem ter aí na ajuda também à situação de estados e municípios? Sim. Eu imagino, pelo cenário, vai ser um pouco parecido com aquele de 2003. Só que, como naquele tempo o governo Lula não tinha o conhecimento da máquina, como nós temos hoje, o governo federal vai ter, as pessoas que vão assumir já têm o conhecimento. O primeiro ano vai ser um ano que vai ter aí algum ajuste, tem que haver algum ajuste necessário. Vamos ver qual o tamanho desse ajuste. Vai depender da avaliação das contas que nós vamos receber, que o Lula vai receber. A área econômica quando repassar. Me parece que está tendo já uma abertura para conversação na transição, né? Repassar os dados e aí isso ajuda. Mas o primeiro ano sempre é um ano de ajuste. Lula vai tentar sinalizar para o mercado uma política econômica sólida, baseada na responsabilidade fiscal, vai ter que ter paciência, não dá para fazer tudo no mesmo momento. Agora, é obviamente que o Brasil é um país, como ele tem uma abertura, vai chamar muitos investidores e o Lula vai conseguir agregar muito apoio internacional e isso vai abrir muitas portas do Brasil para alguns segmentos que estavam fechados. Então, acho que vai ter uma recuperação aí um pouco mais rápida do que aconteceu lá em 2003. E o Lula vai iniciar o foco na questão social, né? Isso aí é importante. Então, vai ter que ter uma conversação. Hoje eu conversava com uma liderança lá em Brasília e já há um clima de aproximação do Congresso, do Senado, as pessoas já estão entendendo que precisa apoiar. Eu acho que vai haver um movimento mais forte de tentar unir. O governo Lula não vai ser um governo, pelo que eu vi pelo discurso do presidente Lula, não é um governo do PT. Não é um governo com uma característica muito petista, é característica de frente. Lula já disse que não vai ser candidato à reeleição. Isso é muito importante, porque quando ele não é candidato à reeleição, ele não tem aquele compromisso, né, de já pensando na próxima eleição, que é um problema do Brasil muito grave, na avaliação de muitos cientistas políticos e minha também. Que a reeleição, ela compromete. No dia que ele vai eleito, ele já está pensando na eleição de 4 anos daqui para frente. E isso compromete as decisões às vezes. O Lula não vai ser preocupado com isso. Ele quer fazer uma transição para unir o país. E no final do seu mandato, se ele conseguir realizar, e eu acho que ele vai conseguir, porque ele é muito determinado, iluminado, ele vai conseguir passar o governo para outras, quem sabe até outras lideranças, capaz de conduzir o Brasil numa democracia plena, que não haja sobressaltos como houve agora, né? Acho que muitas pessoas votaram no Lula com medo do Bolsonaro. Não é com medo do Bolsonaro, é com medo de que na próxima eleição não pudesse mais votar, né? Poderia, na próxima eleição, o brasileiro não ter mais a possibilidade do voto livre. Isso era muito grave, né? Porque o Brasil está caminhando por um abismo. Então, agora as coisas se acalmam e a gente vai voltar, está até lembrando ali para o Dídimo, nós vamos voltar todos a vestir a camisa amarela para o Hexa, porque a camisa amarela da seleção ela foi sequestrada, né, por um partido político. Agora ela pertence, não é ao PT, não é a outro partido, pertence ao povo brasileiro. Entendi. Então todo mundo vai de verde e amarelo. Elivaldo Barbosa, nós nos despedindo. Pois é, secretário, o senhor lembra desse registro aí? Sim. Em 1990, ele disse que está aí deixando a vida pública, né?
E Do aí tempo ele que eu está tinha ali cabelo. entre o professor Puskas, da Universidade De Federal vermelho, do né, Piauí, professor e Puskas? Lula, né? Puskas está Lula, de o vermelho caminhão. ali, né? Na Do ponta. Olha só quem estava lá, jovem, com todo o vigor da atividade política, disputando o governo do Estado em 1990, Joelson, pela coligação Frente Piauí Popular. Rapaz, era- Antônio Neto, governador, Puskas, vice, e o doutor Pedrosa, que está ali Na com o ponta. braço erguido ao lado do Lula ali, que ele também veio fazer a campanha, Pô, ajudar Elivaldo, na campanha aqui, né? Você resgatou aí uma coisa que me emocionou aqui. Nem me lembrava mais dessa foto. Tempo que eu tinha cabelo, né? De camisa preta, né? Só de camisa Camisa- preta ali. é, É, camisa verdezinha ali que eu tinha polo. Aí o Lula veio aqui, em 90, nós fizemos uma carreata lá. A gente arranjava um carro emprestado, não sei nem. Acho que esse carro era do Meirelles, até que já faleceu. Era uma picape velha que ele tinha. Professora Lujão, bem Lujão ali, aquela Miranda, militante do movimento de professores. Aí o Lula ligava, vocês me botam aqui nesse carro, nesse calor danado, ele reclamava. Era um calor infernal. Mas aí a gente passava na rua, as pessoas, isso é um bando de maluco, isso aí nunca vão para lugar nenhum. Aí a gente vê agora, né, depois de 20 anos, o PT já chega no governo. Já é outra geração, já é a geração do Nazareno, né? O Rafael acho que não era nem nascido nesse tempo. Rapaz, é uma história bonita. E as pessoas não acreditavam na gente, né? A gente chegava nas praças para falar. Eu era candidato a governador, ia no meu carro dirigindo, botava aquela boca de som, subia no banco da praça e começava a falar, né, das nossas propostas. As pessoas, vocês são doidos, vão para cá, vocês estão fazendo aí. E a gente tinha um sonho, né, o sonho de construir um Piauí melhor, dar oportunidade para as pessoas. Isso aconteceu. 32 anos a foto. que tem, né? Eu fico, assim, muito emocionado de ter podido ajudar com a minha história desse processo do Piauí. Isso é uma honra para mim. Eu quero agradecer, secretário. Obrigado pela participação com a gente, secretário Antônio Neto, secretário de certo. Governo do Estado do Piauí. Muito obrigado por ter vindo. Tá legal. Muito obrigado. E olha, o secretário já estão definidos. Eu tenho aí uma imagem agora da publicação feita por Washington Bonfim. Ó. O Washington Bonfim acaba de postar nas redes sociais, né, no Twitter, essa mensagem, essa informação que você está vendo aí na tela. Em 1990, fiz estágio na CEPLAN com o professor Francisco Veloso e o amigo compadre professor de economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, Sabino Júnior. Em 2002, trabalhei com o secretário Merlongo Solana, informação que o secretário Antônio Neto acabou de dar para nós. E voltar em 2023 como secretário tem um significado especial. Grato pela confiança, governador Rafael Fonteles, Washington Bonfim confirmando nas redes sociais e retorna ao planejamento também em 1990, fez estágio, 32 anos depois, volta como secretário. Evoluiu bem, né? Estagiário a secretário é uma evolução dos sonhos, né? E desejar agora ao professor Washington que ele realmente já provou que conhece bem a área do planejamento, foi secretário de planejamento do município de Teresina, da capital, num momento importante, eu lembro bem, de definições como o projeto Lagoas do Norte, investimentos em infraestrutura, uma situação extremamente complexa. Então, ele agora vai estender esse conhecimento e essa atuação numa área que ele já conhece, ainda em nível de estágio, mas já conhece, não vai chegar lá vai ser apresentado, mas ele já conhece as estruturas lá da CEPLAN, Secretaria de Planejamento do Estado. E já numa transição absolutamente tranquila, porque a secretária atual, Rejane Tavares, integra, inclusive, a equipe de Washington Bonfim nessa transição do governo atual para o governo que será comandado pelo governador eleito Rafael Fonteles.